Boa tarde, tudo bem? Vamos a mais uma aula de hoje. A nossa aula de hoje é História. Hoje é dia 25 de março de 2020. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto vai ser sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então, há uma hipótese que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios e que esses índios são descendentes de povos asiáticos que vieram até chegar ao Brasil, né? Eles chegaram pela Bahia e Piauí por volta de 20 mil e 40 mil anos atrás. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, chegaram, né? Pensavam que estava chegando às Índias, mas estavam chegando ao Brasil naquela esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral. Então, quando eles chegaram aqui, já haviam esses povos aqui no Brasil, chamado de índios. Então, esses foram os primeiros habitantes do Brasil. E isso foi comprovado pela carta de Pero Vaz de Caminha. Era um escrivão que veio com os portugueses e ele fez uma cartinha ao rei de Portugal na época e descreveu os povos que aqui já habitavam, que eram os índios. Então, na cartinha ele escreveu assim, que eles tinham pele parda, meia avermelhada, eles têm bons rostos, nariz bem feitos, andam nus, sem nada que cubra seus corpos, não faz o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então foi isso que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal sobre os habitantes que aqui já estavam quando eles chegaram. Então, esses habitantes, eles dividiam em povos, né? Tupi-Guarani, Jé, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano, Charrua. Então, esses eram os povos que viviam aqui quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, eles viviam em tribos, que é um grupo de famílias, né, que formava as aldeias numa mesma área. Nessa área onde formava essa aldeia, eles falavam a mesma língua, mesmos costumes, a união entre eles era a mesma. Então, tudo que se produzia ali eles dividiam. Então, eram aldeias, eram tribos, eram grupos de famílias unidos. Então, eles viviam em pequenos grupos. Sempre esses povos, Tupi-Guarani, Jé, Aruaque. Então, cada local era dividido por essas aldeias, por essas tribos. Eles viviam nas florestas. As aldeias geralmente eram próximos aos rios para que eles pudessem usar a água. Eles conheciam os animais, conheciam os vegetais, conheciam os recursos naturais que tinha no país, no nosso país, no Brasil. Eles viviam de frutos. Esses frutos se destacava o cacau, o maracujá, a jabuticaba, o araçá. Então, tudo isso eles colhiam. Na agricultura, eles plantavam mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim. Na caça, eles caçavam os animais para se alimentar. Era a anta, o tatu, o veado, a paca. Pesca, eles pescavam a traíra, o pacu, a piaba. Então, tudo isso que eles pegavam eram divididos. Então, eles tinham essa união, eles eram unidos. E a divisão do trabalho lá na tribo era a seguinte. Então, cada pessoa tinha o seu trabalho. Então, as mulheres, elas cuidavam da atividade agrícola, do plantio até a colheita. Então, quem plantava, quem colhia eram as mulheres. As mulheres também coletavam os frutos, aqueles frutos que eu falei lá atrás. As mulheres faziam a farinha da mandioca,
Elas faziam a comida, elas confeccionavam redes, cestos, pegava a palha, aquelas palhas de pé de coco, trançava, fazia esses artesanatos. Então, esse era o trabalho das mulheres. Agora, os homens também tinham o seu trabalho. Os homens derrubavam o mato, preparavam a terra para o plantio. Os homens caçavam, pescavam, confeccionavam o arco, a flecha, as canoas, construía as casas, protegia a tribo. Então, tudo isso os homens faziam. Então, nós sabemos que era um povo unido, um povo que dividia bem o seu trabalho, um povo que usufruía da terra. Por quê? Porque tudo eles tiravam da terra. Ervas medicinais, eles tiravam os remédios, a comida, eles caçavam, pescavam, coletavam frutos. Os utensílios que eles usavam a palha do coco para fazer cestos, eles faziam tudo o que eles precisavam, eles retiravam da natureza. Roupa, eles não usavam roupa de tecido, porque eles andavam nus, porque era o costume deles, ou eles usavam uma tanga com pedaços de folha. E a língua era o tupi-guarani. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já haviam pessoas que moravam aqui, que eram os índios. Mais para frente nós iremos ver com detalhes a continuação da história desses povos que já viviam aqui quando o país foi descoberto, entre aspas, né? Então, hoje nós iremos fazer a atividade do livro de história da página 16 a 18, no livro didático de história, certo? Beijo, fica com Deus.